Desejo uma boa tarde a todos e os meus agradecimentos ao Presidente da Federação Internacional de Yoga e Presidente. Apresento neste momento também o Pauchi. Neste momento apresento é difícil. Une vision essentielle et qui fait expérimenter le fondement commun à tous les organisateurs et à tous les Français qui sont ici, les Babacar. From Italy, Amadio from also from Argentina, Bernardita Pais, the beginner, Kissy Sharma, the president of India Yoga Federation, and myself. O facto de ainda não poder estar presente, mas os compromissos da última hora exigem assumir. Espero que possam aproveitar esta convenção internacional e que haverá permitir inglês. Now we're going to start with the... Thank you. We are yoga people, so we know all this. We say in Italian that is a casino, but it's okay. Don't worry. Estes laranjinhas, pá, isto não. Podes crer. Deve ser assim. Yoga Federation of India here. Okay, what is the conference about? Down. Turn here, go down. This work, you know, because it's like cobra, but to the left or to the right side, that depends on the people. Коленочки подними, подними коленочки. Как будто сидишь. Во-во-во, супер, вот так, во. Ну если ты еще сделаешь йога мудру, будет вообще круто. Класс. Да? Very good. Не крутись. Не крути. Класс.
Que louco, que foto. Espreita aí enquanto. Essa rede que os ossos já se estão a mexer, não é? Baixar. Muda agora. Isso. Okay. Oh, can I have to go now? Okay. Sim. Consegues tirar uma foto? Tens uma foto aí para tirar? Wanna take it? Alright. I'll take it. Wait a second. Okay. Foto. Okay. Thank you so much. Advantages of pranayama and balancing the Ida and Pingala are because one of the worst things in psychological problems is the fear of loss of control, of losing control. And what you give back to the person is the control over their lives, because breath is life. And Maharaj, my master, used to say, we think that life is getting to have this stories. Made up outra das técnicas é a visualização. A teoria diz que a ideia, aquilo que nós temos na nossa mente, é como um molde. Molde? Molde. Uma rede de areia das crianças. Molde. Que a realidade se encarga de cheirar. Logo. Encher. Yeah, encher. Thank you. So the theory is that the idea is like a mold. That later on reality is in charge of filling up. So everything starts with an idea. That's the base of positive thinking. Essa é a base do pensamento positivo. Quando você tem que cruzar a ponte, diz, não vou cruzar, não posso cruzar, não cruza. Vai. Quando você diz, se eu posso, a gente você faz. Então, a ideia é o primeiro que você pode mudar. Se você muda a ideia, você muda o molde. É a visualização, é isso que faz. Você visualiza que você já está onde quer estar. Já chegou, já está lá. Então, logo a realidade vai ajudar. Então, o trabalho com a visualização é muito positivo. Não somente para o long term, para o momento também. Porque quando a gente é capaz de sair por 5 minutos da sua problemática, para se imaginar que está em outro lugar de ser mesmo, quando volta a ser mesmo, não é a mesma pessoa. É outra. Já mudou, já ficou. So the effects of visualization, especially creative visualization, and the wonderful work of Shakti Gawain, which is amazing. Shakti Gawain é uma mulher em Califórnia que ela trabalhou com visualização. Ótimo. It's not only in long terms, but it's right now, because when you ask somebody to visualize that they are in a different place from the one they are at, when they come back from the exercise, they no longer are in that same place. They have already changed. Outra. A visualização é colocar a pessoa noutro contexto ou é para a pessoa transformar-se noutra coisa? De novo. Se esta técnica de visualização é pedir à pessoa que se vá para outro contexto, sei lá, para outro lugar, para outra.
A visualização pode ser É só usada... isto que muda ou somos nós que tomamos outra identidade? Você pode usar para como você quiser. Você começa trocando a ideia que tem da coisa. Aonde chega é o seu próprio trabalho. Pode chegar a uma identidade completamente diferente do que você é, ou pode não. Completamente diferente, mas diferente. Então, você pode visualizar desde uma coisa muito simples, que você já tem o carro que você quiser, até que você já não é tímido. E você se veja a si mesmo entrando naquele bar, saludando todo mundo. A primeira coisa que passa é que a visualização não funciona. A gente diz, não, o que é que você olha? Eu entrei no bar, me sinto mal, os meus ombros estão baixos, não me sinto bem. Então, abre os ombros, visualiza que você está se sentindo bem. E ali começa a entrar. Mas pode fazer coisas muito sencillas também. É a outra técnica que é muito importante para Yoga-terapia, é a técnica de Sankalpa. Por resolução. Sankalpa, resolution. Sankalpa. Sankalpa. It's resolution. Resolução. Decisão. Sim, decisão. O nosso no oeste, a técnica comparativa é afirmação. Mas é muito interessante, porque quando nós falamos de afirmação, estamos dizendo que algo está negado. Então você tem que reafirmar. Quando você decide, a outra parte não está. Affirmation, it's allowing denial. It's saying, I have to affirm something that is otherwise denied. Sankalpa, resolution, it's resolving. There's no other part. Is it affirming the solution? What? Is it affirming the solution? Yeah, resolving. I determine that this is going to be like this, that this is like that. Yeah. So I am rich. That's it. It's not, I want to be rich. Well, I want to be rich, sure. You can want to be rich all your life. You know, I'll be better. Oh yeah, you'll be better sometime. Yeah, I am better. It's different. Então, para cada uma destas técnicas, nós poderíamos falar 2 dias de como usá-las, de que fazer com essas técnicas. Mas o que eu queria era dar uma ideia de como é que se trabalha com yoga como uma ferramenta psicoterapêutica. E isso é desenhando, fazendo uma sadhana. Alguém sabe o que sadhana é? O que? Daily practice. Very good. Sadhana. Essa aqui é sadhana também. Aquele trapo que você usa para praticar, para meditar, o nome desse sadhana também. So, sadhana, daily practice. The routine. The routines that the place where I'm coming from, now San Francisco, everybody hates the routines. Everybody seems to change it. We want new things. Come on, repeating that same stuff all our lives. Ninguém quer lá no São Francisco fazer a mesma coisa. Todo mundo pensa que o novo é melhor, tem que trocar todos os dias. Não estou tão seguro. But sadhana can change also, just move. Oh yes, a sadhana também pode trocar, claro, mas tem que dar um tempo para que as coisas aconteçam, né? Mas o yoga nos Estados Unidos não tem espiritualidade. É uma forma bonita de estar mais jovem, mas não é aquela coisa espiritual. Vai ser, é por isso que eu moro lá, transformado. Então, sadhana, a daily practice. O que você faz é, de acordo ao que a pessoa precisa, ao que a pessoa pode fazer,
você faz uma rotina para a pessoa praticar. Então, a pessoa pratica, os conteúdos começam a aparecer, você modifica um pouquinho aquela prática, aqui, lá. Aquele exercício faz mais, faz menos. Então, eu tenho feito distintas sadhanas que eu he apresentado em distintas partes para diferentes condições mentais e físicas. Mas uma muito importante, que foi muito importante para mim, que eu quero compartilhar com vocês, é aquela dedicada ao grief, duelo, quando nós perdemos. Porque essa é uma das piores coisas que nós temos que enfrentar na nossa vida. Derrota, né? Hã? Derrota. Não, dor. Dor. Mas. Luto. Meu Deus! E agora como que é? É luto. Diz de novo. Luto. Mas a diferença é que luto não é o dor que você experimenta pela perda. O luto é dor. Mas nós estamos acostumados a pensar que só temos luto por aquelas pessoas que morrem. Não. Quando nós perdemos o nosso trabalho de toda a vida, sentimos luto. Quando nós perdemos o nosso amigo de toda a vida, aquele que sempre jogamos, sentimos luto. E ele não morreu, ele foi embora, se casou com uma menina, não está mais. Quando nós perdemos o dog, o perro, quando nós perdemos aquele medalhão de toda a vida que era da minha avó, luto. So, grief, such a horrible thing that our society we are doing. Not just the grief that we experience due to the death of a person we love, but grief that we experience due to any loss. The loss of our pet, the loss of our job, the loss of our fortune, anything. Anything that we lose, we grieve for. And grief is the body response to loss. O luto é a resposta do corpo à perda. Tem muitos sintomas, diferentes sintomas. Alguns deles, os mais preponderantes, é a taquicardia, a respiração se torna muito curta, e, obviamente, nós perdemos certa confusão mental. Não entendemos bem a nossa culpa, dor, amor, tudo se mistura. É certa confusão, certa dificuldade de manter, delucidez. So, some of the most important symptoms of grief: heart rate, increased heart rate, short breath, and a certain confusion. Why? Por que isso acontece? E porque o Anahat o afetado. O Anahat Chakra é onde nós fazemos as ligações emocionais. É ali no coração espiritual. Então, quando hemos perdido algo que amamos muito, é aqui que sentimos a perda. Então, todas as coisas relacionadas ao coração, os pulmões, estão relacionados também ao Anahat Chakra. Então, eu tenho aqui, antes de dizer isso, o outro problema, muito importante, é o estresse que acontece com o luto. Estresse
que tem uma reação no corpo. Quando nós sentimos o estresse, a dificuldade de enfrentar um problema na vida, o nosso corpo se volve mais tenso, mais cheio de energia, o coração bate mais rápido, a respiração é mais curta, como no luto. Stress está regulado maioritariamente pela glândula pituitária. A glândula endócrina que determina com suas secreções o que é que acontece no nosso corpo, os cambios fisiológicos do nosso corpo. A pituitária está relacionada com a Ajna chakra, com o terceiro olho, com a possibilidade de olhar para dentro, 2 olhos mirando fora, 1 olho mirando dentro. Pituitária e pineal muito relacionadas, das duas estão influídas pelo Ajna chakra. So, why the symptoms? Because what is affected is Anahata chakra, right? The heart chakra. The heart chakra is related to the heart and to the lungs. So, tachycardia, and on the other hand, grief promotes stress, chronic stress. Stress is regulated by the pituitary and the pineal gland, which, with their secretions, determine the secretions of the other glands and therefore all the main functions of the body. Portanto, quando nós pensamos em uma sadhana, em uma prática de yoga que vai ajudar essas pessoas, temos que pensar em fazer algo com Anahata e com Ajna. Então, eu tenho aqui, não temos para todos, tem só 20, assim que eu vou dar aqui um para vocês 3. Tá? E logo. Porque nós começamos tarde, podemos ir um pouco mais da 1 hora ou não? Sim. Até que hora? 4, 5, 6. Meia-noite. Sim. Tempo demais, porque o que eu quero é mirar um pouquinho isso, mas praticar o exercício do molinho. Como é windmill em português? Molinho. Moinho. Então, essa aqui é uma sadhana. Para os primeiros momentos do luto. Não os primeiros momentos, não pensando na primeira semana, não pode fazer nada na primeira semana, mas nas primeiras etapas do luto. Quando uma pessoa tem algo perdido, está sentindo sucinto, mas não sabe o que fazer, essa aqui é uma das coisas que você pode fazer. E logo você joga pela mudança. Não é momento de dizer, espera, troca agora para outra coisa. Tudo que a pessoa precisa nos primeiros momentos do luto é ser escutada. Isso é tudo o que a pessoa precisa. Não, intervenções são muito difíceis. Porque toda intervenção... O espaço que dei a vivência do luto e a realização da técnica, então depende se o luto é maior ou se é menor. Depende da intensidade do luto. Eu aconselharia que você tenta. Se você quiser, tenta. Na minha experiência, nos meus estudos, não funciona. Quanto tempo espera? 3 semanas. 3 semanas? 3 semanas. 2, 3 semanas. Para começar a fazer algo. Antes, tudo que você tem que fazer é dizer, tá bravo. E deixar que a pessoa fale. Não vir com essas coisas como, você tem outro filho, o outro vai ser feliz. Ou, você tem a outra perna. É muito sorte que tem outra perna. Nada que você diz nesses momentos, distinto do uau, funciona. Essa é a minha experiência. É a experiência do Gordon e todos os teóricos do 2, 3 semanas. 2, 3.
Aí, e depende também da perda. Se é uma morte, ou se o que você perdeu é o trabalho, não tem que esperar 3 semanas. Não. Mas você me perguntou pela morte. Eu penso que Não. o caso da morte. Ok. Não, mas vais materiais. Yeah, diferente. Diferente, segundo. So when do you apply these techniques? In case of death, not before 2 weeks. Because people have already gone through enough change. They're not ready to be asking for another change, and all you can do is actually listen. What really people need the most is to be heard. Not that you come up with these stupid things like, well, you still have so many years ahead of you, or you have another leg, or you have another. Antes do pranayama, temos a técnica de tratar. Todas essas técnicas é o que está explicado aqui no pequeno livro. Tratar. Tratar é uma técnica de movimentos oculares. Todo mundo sabe o que é tratar? Não é? Eye movement, essa é outra coisa. Esse aqui tratar são exercícios que nós fazemos com os nossos olhos, porque os nervos ópticos afetam diretamente o sistema límbico. O sistema adentro do cérebro que está relacionado à integração da informação que chega dos sentidos é a informação que chega de dentro de nós, o que nós criamos de nós mesmos. Essa integração é muito difícil. É a coisa mais difícil da vida. Integrar o que a vida nos dá com o que nós queremos, com o que nós pensamos de nós. Essa integração se realiza no sistema límbico. O sistema límbico está diretamente afetado pelos nervos ópticos. É por isso que quando movemos os olhos de uma maneira determinada, é, portanto, na pituitária, na pineal e a todas as outras glândulas, então todos os processos fisiológicos. Claro? And organs inside the brain that integrate the information that comes through our senses with the information that comes from within, from our brain. What is it that we believe of ourselves? This information is related, contrasted, worked through, integrated. É, mas não é. Ao mesmo tempo. As coisas que nós vivemos. Logo fazemos pranayama. Pranayama mexe. Relax que pode ser o relax que nós induzimos na pessoa, mas o que eu prefiro é ensinar uma técnica de autorrelaxação. Relaxamento, obrigado. Porque eu acho que o yoga é para a vida. E a vida não é só naqueles 45 minutos da classe, da aula. A vida é em todo o outro tempo. Então, tudo que você pode ensinar os estudantes para levar a casa é melhor. So, we end up with self-relaxation technique. With relaxation technique. I choose self-relaxation because we tend to think that yoga is for life, and life happens not only in that hour and a half that you are in the studio, in the yoga studio. Life happens in life, and life is outside the studio, and the students are way more time outside the studio than inside. So I always rather give them things that they can work with themselves, more than having them come and teach them things right. Desculpa. Sim. O que é Shitali Pranayama? Shitali Pranayama. Shitali Pranayama é esse aqui. É um pranayama de ouro para lidar com a ansiedade e adicções. A boca, ansiedade oral, a língua, os receptores, a garganta, a purificação do vishuddhi. Tem muitas razões, mas sim, a boca é a primeira. Para a ansiedade oral especificamente, gente que fuma o dia todo, gente que come o dia, todas essas coisas
se beneficia muito do Shitali Pranayama. Shitali Pranayama is this one. Very important for anxiety. All kinds of anxiety. What kind of advantage? Excuse me? What kind of advantage of this pranayama? What kind of advantages? Advantages? Yes. It calms down your anxiety. It cools down the system. It promotes the conscious passage of air through your Vishuddhi chakra and therefore the purification of whatever impurities. But mainly, it acts as a... o nome daquele que você dá aos bebês? Chupeta. Chupeta. What? Lollipop? No, but aquele that you give to kids to shut up, you know. It acts something like that. It acts that. It gives you something to do with your mind. What? Pacify. Pacify. Okay. So this is general, just for you to know. Generally, what happens with unresolved grief is that it derives in either anxiety, panic disorder, or depression. Now, agora se vocês mudam na outra página, só como informação, eu às vezes gostava de poder falar especificamente, mas geralmente os casos de luto mal resolvido, acabam ou em síndrome de ansiedade, ou em o famoso panic attack, como que se chama? Ataque de pânico. Ataque de pânico. Ou em depressão. Esses são os três lugares onde geralmente o luto vai. Se não se resolve, se não se trabalha com ele no processo, na transformação. Então, aqui vocês têm, para cada um desses síndromes, uma pequena diferença em como trabalhar a sadhana, em como trabalhar a rotina. Pequena diferença. Então, vamos a falar somente, por exemplo, do pranayama. Vocês sabem que a direita está relacionada com o sol, a atividade, a esquerda com a luna, a depressão. Então, uma pessoa que está depressiva, você não tem que pedir que respire pela esquerda, porque vai fomentar, vai aumentar a depressão. Então, esse pranayama aqui faz 3 minutos de equilíbrio e 5 minutos da direita. Só a direita, para a gente estimular esse canal. So, when we apply this sadhana to this more specific syndromes where unresolved grief goes, for example, if we're working with pranayama, alternative nostril breathing, and we know that the right is related to the sun and activity, and the left to the moon and the depression, if a person is depressed, you're not going to ask them to breathe through the left, because they're going to end up more depressed. So you got to ask them to breathe through your right. And there you see a slight variation in the sadhana and how you start modifying slightly the sadhana in order to fulfill the person's needs. Ou, por exemplo, no caso contrário, vai acabar logo. Tem que pedir que respire só pela esquerda. Então, um pouco de mistura, porque sempre é bom balance, um pouco de mistura, e depois 5 minutos pela esquerda. E a mesma coisa passa para o windmill, para o moinho. Mas o moinho vamos fazer prática. A mesma coisa para aqui. Sim? Não está dando para nada? O braço esquerdo agora. Tudo bem? O braço esquerdo. Ok. Os dois braços. Isso. É mais perigoso. Tem que estar totalmente tranquilo que não vai pegar. Relaxa. Pés paralelos. Outra vez. Pés paralelos. Báscula de pelvis. Cômoda pelvis. Não está fixa atrás. Está cômoda. Os ombros estão aos lados do braço, do corpo, os braços também estão cômodos. A palma da mão direita
para fora, com o pulgar de trás. Agora, inalamos, braço direito, mantemos o ar dentro, abrimos a boca, a língua muito fraca. Muito importante. A língua. Inalamos arriba, hold breath. Again. Frequência, atrás, 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 atrás. A mão está muito forte, muito cômoda. Atrás, 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 atrás. Agora o vento até arriba. Tão rápido como o esforço. Vamos, mais rápido, mais. Não, não é o suficiente. Mais. Isso. Agora, relaxa. Pedidas, dor, pedidas. O primeiro problema psicológico com o grifo, no luto, o sentimento vai dentro e você fica dentro. Temos que promover que do coração o sentimento possa se expressar. Esse que agora estamos sentindo, a sangue nos dedos, é a expressão da energia que está saindo por fora. Muito bem. Se dói muito, pede a pessoa que leve a mão. Então a sangue baixa, já não dói mais. Sinta a diferença entre a direita e a esquerda. Braços não cruzados. Não cruza os braços pregados. Sinta a diferença. Certo? Claro. Agora a esquerda. Palma da mão esquerda para fora. Inalamos. Hold. A mão está relaxada. Um pouquinho mais rápido. Traz agora tão rápido como pode. Vamos, mais. Relaxa. Good. Muitos de vocês estão fazendo a respiração imediatamente está aqui em cima. O que dizemos hoje, a respiração torna-se corta aqui. Isso aqui está mudando isso, está trocando isso. A primeira coisa que vai passar quando a pessoa sentindo luto, a pessoa vai começar a chorar. During the final stage, when the erupt, turning closer to No, very relaxed. This is there almost blowing up. No? Yes, let them blow. They won't. Se vocês estão trabalhando com uma pessoa, muito provavelmente esse é o ponto que a pessoa começa a chorar. Então, é que você tem que começar a trabalhar. Ok, não, as duas. Boa. Inalamos, duas mãos fora. Abra o peito atrás. Agora. Suave. Como nadando nos problemas da vida. Se atrás, abrir. Um pouco mais rápido. E abra agora. Vai, mais. Good.
de controle da respiração. O ênfase é no controle. Sinta como é que você inala. Agora, para a respiração tanto tempo como você sinta cômodo. Sinta quando está cômodo, sinta quando não está. Agora deixe sair. Esse momento de controle é o principal para o pânico cardíaco. E para a depressão, o ênfase é no movimento rápido, porque os deprimidos não querem fazer movimento rápido. Eles estão na cama, faz já meses, não se banham, não querem fazer nada. Isso aqui, não dá. Mas, se você logra que eles façam isso, pode trocar muito a sensação. Não é fácil, tem que falar a gente para que logre fazer isso. So, for the specific cases of anxiety, in the case of the windmill, the emphasis is on discharge. Right? For panic attack, it's on the breath, on the whole held breath. Here, where they can feel they can control. And for depression, it's fast movement, because they are in bed or they're really depressed, they don't want to move. First thing they're going to say is, no, I can't. So you got to talk your way through the practice to make it. Por isso aqui temos exemplo de como o yoga pode ser usado terapeuticamente. Temos exemplo prático de uma sadhana, de uma rotina que pode ajudar a uma condição específica. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim. Eu queria perguntar se a agressividade. Para dar agressividade. Hay mucho, si quieren lo hablamos ahora en un ratito porque es muy particular y yo prefiero tener alguna pregunta más general. Ela está perguntando da agressividade. O que é que você faz para agressividade? Sim, pode fazer muitas coisas. É um exemplo um pouco específico. Eu acho que eu gostaria de atender perguntas mais gerais, mas em geral. A person who wants to do yoga, start with yoga, should be non-violent. No violence, no cruelty, no bad ideas, no bad thinking, a sense of belonging to humanity, sense of belonging to humankind, and something good to think about humanity. Essa parte da violência inclui não violência, mas também tudo que seja mau pensamento, mau ouvir, mau dizer também. E assim contribuir para o bem do ser humano e a humanidade em si, na sua pureza. So this is the first lesson, non-violence. Yeah, first. The second is satya, truthfulness. Be truthful, speak truth, not that lie. Truthfulness to self. When we tell a lie, it affects our mind. We are disturbed. If we tell lie to someone, they are disturbed. Nós temos que ter a verdade em nós para podermos dizer toda a verdade para os outros. We lose mental peace. Paz mental. Eu não posso estar aqui a dizer uma coisa e aqui dentro estar com outro pensamento. Não estou a dizer, embora esteja a dizer a verdade, não estou a dizer mesmo. Não assim. This is the second lesson one should to be the part of yama. Non-violence. Estes princípios são a parte do yama. Then the third part we call brahmacharya, abstinence. Abstinence. In Indian mythology, we have this lifespan of 100 years is divided into 4 parts. Every human being has the right to live for 100 years without any disease, without any problem. The yogic mythology says
and every person lead a life of 100, healthy life of 100 years. Cada pessoa tem uma vida entre 100 anos, vezes dividida. The first part, first 25 years devoted to learn. Os primeiros 50 anos Student. aprender. Learning of life, learning of education, learning of skill, learning of technology as the student phase, the first 25 years. First 1 to 25 years. Dos 25. Exato, aprender a vida, aprender a educação, aprender tudo, a tecnologia também. Means preparing the self to lead a good life in life. Para ter uma boa vida. So all types of learning 1 to 25 years. Then next phase is 25 to 50 years. Dos 25 aos 50. Yeah. They like to enjoy the marriage or the sexual and other activities because that's the youthfulness. Youthful age. Dos 25 Marriage life. A fase de casamento, a parte de aproveitar até, agora se acompanhou e aprendeu, tá? Já é o resultado do que se começou até aos 25. And similarly, 50 to 75 years, giving preparation for the family, children, wife, other part, people of the society. So it's 50 to 75. Dos 50 aos 55. The social responsibility. Mais ou menos. A outra fase. Dos 50 aos 35 é a altura de educar as crianças, educar os meninos e fortalecer a família. And 75 to 100, the last span of life. Yes, for the self, sannyasi, what you call, give away the social and family responsibility and dedicate yourself to God. Esta altura, toda a nossa caminhada, desde já feita a educação da família e dos filhos e isso tudo, em fase de dedicação a Deus. Já está tudo erguido e está tudo bem estruturado e criado, e estável e seguro, essa parte já nos dedicamos a Deus. So these 4 parts of the life. Deus são 4 partes da vida. So this is the third rule, third of non-violence, then truthfulness, and then this is the third rule. And now we come to the fourth. The fourth is known as asteya, means we should be honest to each other. We should not lie. Devemos ser honestos com todos. Honestidade para todos. Be honest to self, be honest to others, be honest to yourself. E para os outros. Sempre honestos. Honestos sempre. And the fifth rule is A quinta parte, aparigraha, means you earn as per your need. Whatever is your requirement, your need of life. Apenas o que necessitamos, nada de extras, apenas o essencial, nem desejar aquilo que os outros possam ter e não tenhamos querer lo que nosotros tenemos, nada más, y lo que necesitamos. Lo que sea más que eso ya no da felicidad. ¿Sí? Necesidad de lo que necesitamos y queremos para nosotros. And if you earn more, you help others. You give to others. Assim ajudamos mais aos outros. So these are the 5 principles of yoga. Yama, 5 yamas. As 5 partes que incluíram no primeirinho de Yama. Then there are 5 niyamas also. Agora
Shat karmas, like we do some kriyas in yoga, hatha yoga, like stomach washing, punjan, neti, dhoti. These are the kriyas, Shat karmas in hatha yoga, through which we clean our body. Exato. Nesta parte que está a falar da pureza, também inclui a parte do corpo, que se faz através de cria, que são as purificações. A parte interior de todo o organismo, há várias crias, a parte do nariz, neti, tal também, todos os ingredientes aplicados para a beleza do corpo. And by way of meditation, pranayama, and the Raja Yoga, we clean our mind. Pranayama, meditação para purificar a mente. That is the first step, first rule of niyama. The second step is santosha, means self-satisfaction. In whatever way you are, good, bad, leading to God, it's okay. I am satisfied. Self-satisfaction. That is very important. Nesta parte é a satisfação pessoal. O que se tem, chega. Tá? O que temos é o que nos dá felicidade. O resto, o que não se tem, não se mistura, porque isso provoca infelicidade e insegurança. So, the third rule of niyama is tapa. Tapa means some kind of prayer, some kind of puja, some kind of dedication towards God, to whom you believe. So that is the third rule. Everybody should devote some time for prayer, some time for God, some time to pray the Almighty. This is the third rule. Tapa. Exato. Tapas. Inclui a parte da oração, usar, como usar para Deus e para o todo do universo. Then fourth rule is swadhyaya, means reading the scriptures, reading the book, reading knowledge, gain the knowledge by way of reading different things. So this is swadhyaya. Reading the Ler para book, ter sabedoria. Ler para ter sabedoria. gain knowledge. Ganhar conhecimento. And the last and final rule is Ishwar Pranidhana, means whatever you do from morning till evening, good or bad, happiness or sadness, whatever you do, you lastly leave it to God. I have done my best, I will try to do better, and I will be the best one. Whatever act you do, morning to evening, leave it to God. Exato. Desde que acordamos, de manhã até à noite, ver tudo o que se fez, de bom e de mau. Chegar à noite e entregá-lo a Deus. Tipo, ter consciência e que dar tudo que se fez o melhor. So first, when we follow these 5 principles of yamas, then we start yoga. Nós temos que seguir estes 5 princípios para uma boa ética de yoga, para nós mulheres. So, after I am talking about the Ashtanga Yoga, so these two are the basic principles, yamas and niyamas. They are the basic principles to start with Ashtanga Yoga. Exatamente. Das 8 do Ashtanga, das 8 partes, estas duas são as primórdias, as principais, para que tudo depois se gere e se
concretizem. Está bem? Now I come to the third part of Ashtanga Yoga known as asana or posture. Agora vamos à terceira parte, são os asanas, são as permanências, os exercícios psicofísicos. Now posture is a very important part in yoga. Maharishi Patanjali have told there are variety of postures, variety of asanas in the world. And he says, as many as people, as many as animals, as many as birds, as many as creatures on earth, we have same number of postures in the world. There's no limit. No limit. That's what No you want to limit. say. Exato. Nesta parte dos asanas, é muito importante. E é, há tantas posturas quantas criaturas no mundo. But he says 84, number 84, they are the important. He has described 84. Mas há resumozinho de 84 posturas, 84 asanas importantíssimos, tá? Foi resumido? 84. But in another ancient scripture, Hiran Rishi, Hiran Samhita, it's a very ancient book on yoga. Antigo mestre, nasceu antigo de yoga. Yeah, written by Hiran Rishi, the great Rishi. Hiran Rishi. He tells 32 postures very important for Sobre esse senhor, considera 22 posturas importantes. And finally, the Swatmaram Yogi, another great yogi, Satmara Yogi. he described 4 postures, the most important one in the world. Nós vamos resumindo, este último tem 4, resumiu ainda mais a 4 posturas. And that 4 postures I will discuss now. E essas 4 posturas, vamos agora discuti-las e vamos... All 4 are meditation postures, for the meditation. A postura de meditação, Padmasana. The first posture is, as we know, the most important, that is Padmasana. Padmasana. The lotus A pose. flor do lótus. So, you come here. You come here.